Valendo. Olá, pessoal! Esse é o podcast CoUniCast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso CoUniCast. Eu sou o Felipe Martinelli, para você que já me conhece, já está acostumado a me ver, mas para você que não me conhece, sou um carioca do interior do Rio de Janeiro, na verdade, morando aqui em Curitiba, e hoje tenho o privilégio e a oportunidade de estar aqui como host desse podcast para trazer convidados para falar sobre temas das Escrituras, para que você possa aprender mais na sua vida cristã e também ser edificado no seu contexto aí de escola, de universidade, de igreja, de trabalho, de família, tudo aquilo que envolve a nossa vida. Nesse CoUniCast, que é o episódio 39, nós já estamos na semana 39 desse ano que está voando, nós vamos falar sobre um tema que eu acho que é pouco falado, mas é muito necessário na nossa caminhada como cristãos, e principalmente para você jovem universitário, eu creio que esse tema tem muito a ver com a sua vida. Esse tema aqui, nós vamos falar sobre mordomos, ou seja, mordomia cristã. Eu trouxe um convidado muito especial para falar aqui sobre esse tema para a gente, mas antes de apresentá-lo, eu tenho aqueles 3 avisos de sempre, né, que a gente faz na introdução do nosso CoUniCast. Primeiro aviso, todo esse episódio ele é baseado nos nossos devocionais do Maturidade Espiritual, que você pode adquirir pelo Pão Diário Publicações, tá bom? Então, Maturidade Espiritual é um devocional semanal com 52 reflexões para as 52 semanas do ano, para você fazer individualmente ou também no seu grupo aí na escola ou na sua faculdade, na sua universidade. Então, Maturidade Espiritual é a coisa base, o livro base de todo esse bate-papo que a gente vai ter aqui. Segundo aviso, se você ainda não baixou o app do Pão Diário Universitário, está aqui embaixo o link, você pode baixar ele tanto pela Apple Store quanto também pela Play Store. Esse aplicativo ele te dá ferramentas para os seus devocionais, leitura cronograma da Bíblia, você vai ter também ele devocionais diários com breves reflexões bíblicas profundas para você aprender sobre a palavra de Deus, e também você que está nos ouvindo aí, que tem uma célula, um grupo na sua universidade, na sua escola, você pode cadastrar esse grupo e a sua célula lá, para que outras pessoas que acessam também esse aplicativo possam ter as informações necessárias para procurar um grupo, para procurar o seu grupo talvez, para se encaixar dentro de uma universidade com amigos cristãos e, consequentemente, né, usar desse ambiente para crescer na fé junto com você. E o terceiro e último aviso, se você ainda não nos seguiu, no nosso Instagram, @coune.conexãouniversitária, a gente está sempre postando conteúdos lá para te lembrar de ler a palavra de Deus, de ter de fato esse pão diário na tua vida e também nos comunicarmos com você, postando novidades e coisas que nós como ministério, nós como CoUni, temos produzido para edificar a sua vida e a vida do seu grupo universitário, tá bom? Então são esses avisos, sem mais delongas, vou passar a palavra aqui para um pastor, amigo, vascaíno, Ada, né, para mim que sou bem íntimo, Ada, mas Adalar do Bispo, grande pastorzão aí, fique à vontade para você se apresentar, para a galera te conhecer, a palavra está contigo. Oi, gente, eu sou o Ada, né, podem me chamar de Ada também, né, Adalar é meio difícil. Sou casado com a Maria Eduarda desde 2021 e tenho chamado pastoral, né, tenho trabalhado integralmente, servindo a Deus desde 2017, né. Até 2017 eu trabalhava na Publicações Pão Diário, então compra lá o seu livrinho também, porque o material é bom, a galera lá é gente boa, conheço muita gente ali, fico feliz de estar participando aqui desse podcast sobre mordomia cristã, né? Então, eu sei como que eu me apresento, mas eu gosto de jogar futebol, sou vascaíno, gosto de estar junto com os amigos e tal. É algo assim muito muito especial para mim, né? Prezo muito pelo tempo de qualidade. Faço parte da PIB Curitiba, sou um dos pastores aqui. Hoje tenho as responsabilidades aqui no Ministério Infantil como um dos pastores, né? E também tenho começado a atuar um pouquinho mais próximo aqui da juventude da igreja também. Boa, obrigado, Ada. Obrigado aí por ter aceitado o convite também, né? Por estar aqui gravando com a gente, privilégio ter você aqui. E, né, como você bem falou, já, vamos dizer assim, cria da casa, né? Tá aqui hoje em algo do Pão Diário, um projeto do Pão Diário, que massa. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse tema aí, mordomia cristã.
né? Acho que é um tema bem necessário para nós aprendermos. E a gente sempre introduz aqui os nossos temas, trazendo uma abordagem, em primeiro lugar, bíblica, sobre o que esse tema é, ou sobre o que a Bíblia diz acerca disso. Então, Ada, a primeira pergunta que eu tenho para você, para a gente, né, introduzir esse tema, é a seguinte: segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, o que é mordomia cristã? O que você pode falar para nós sobre isso? Então, a Bíblia ela vai trazer para a gente ali algumas pessoas que foram bons mordomos do que Deus deu, né? Se a gente olhar assim, tipo, um texto bíblico definindo o conceito de mordomia cristã, talvez a gente não encontre, mas olhando para um contexto maior a gente encontra. E eu achei muito legal, né? Foi como eu sabia, né? Eu fui ler o devocional também. Eu gosto muito do versículo que é proposto no devocional aqui que a gente trabalha, né? Que está em Romanos 12, de 6 a 8, que diz que Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, façam de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje. Se for o dom de contribuir, seja generoso. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Então a gente vê que a mordomia, ela é a responsabilidade que a gente tem de administrar ou cumprir as atribuições, as responsabilidades que a gente recebe de Deus e de cuidar disso de uma forma muito zelosa. E isso inclui tanto as questões espirituais como as questões materiais também, né? Então eu gosto Boa. muito desse texto e dessa definição ali. Boa, que massa. Eu ia realmente fazer essa pergunta. Então, mordomia engloba, né, tanto as coisas espirituais quanto também as materiais, tudo aquilo que vem de Deus para nós, né? Uma pergunta, né? A gente vê ali esse conceito de mordomia, Paulo descrevendo isso em Romanos. Nós poderíamos então dizer que todos os discípulos de Jesus são mordomos? Se sim, né, como que isso implica na vida de um discípulo, na vida de um cristão, na minha, na sua vida, como seguidores de Cristo? Cara, se não é, deveria ser, né? Tem, Boa. né, assim, a mordomia, ela faz parte do DNA do discípulo de Jesus. Então, se eu sou um discípulo de Jesus, que eu não estou sendo um bom mordomo das coisas que Deus tem colocado sobre a minha responsabilidade, eu diria até que eu estou pecando, né? Porque Sim. Deus nos dá de forma tão clara os dons espirituais, nos dá as finanças para a gente cuidar, nos dá relacionamentos. Eu também gosto de colocar a mordomia caminhando muito perto com o zelo, sabe? A gente vê a Bíblia falar sobre o zelo pela casa do Senhor, o zelo pela presença do Senhor, são presentes que Deus nos dá, né? Você que está me ouvindo aqui, talvez você participe de uma igreja, cara, você tem que cuidar das coisas que tem lá, né? Tipo, ser um Sim. bom mordomo, ser um discípulo de Jesus, é apagar a luz quando você sair do ambiente, entendeu? É você colocar o copinho de lixo, o copinho de plástico no lixo correto, é você separar o Boa. lixo, já que a igreja está sinalizando isso, né? E isso muitas vezes é um testemunho muito mais, que fala muito mais alto do que a gente querer ser mordomos apenas com os nossos dons espirituais, né? Não tem um que é mais importante, um que é menos importante, mas a gente precisa olhar para essas pequenas tarefas, para essas pequenas ações de cuidado e zelo, como sermos bons mordomos na casa do Senhor. Então eu acho isso Boa. interessante, né? A gente observar isso e ver como a Bíblia nos dá diversos exemplos de pessoas fazendo isso, cuidando, né? A gente tem no Antigo Testamento alguns exemplos das pessoas que estavam no templo ali, os sacerdotes, eles tinham uma atribuição, eles tinham que fazer aquilo. Eles eram mordomos, eles estavam servindo, eles estavam administrando aquilo que Deus entregou para eles. E a implicação de tudo isso é que a gente se torna mais parecido com Jesus, né? De fato, essa Com é a certeza. principal implicação, porque a gente vê Jesus sendo um bom mordomo enquanto ele anda aqui na Terra, né? Ele se Uhum. preocupava com as leis culturais da época,
ele se preocupava com as festas, com os ritos ali, ele se preocupava com a ordem no templo, né? Tanto que tem até aquele episódio que ele chega lá e dá uma bronca em todo mundo por conta do que eles estavam fazendo com o templo. Ele era mordomo com as pessoas, né? Sim, Eu acho muito lindo quando Jesus fala: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, né? Aquele que o Pai me sim. dá, aquele que vem a mim porque o Pai me dá. É ser mordomo do que Deus está entregando para ele, Uhum. né? Porque o dom, né, é mais profundo do que isso, né? Mas a grande obra de Cristo é a de redimir a humanidade. Então, todo aquele que o Pai dá para Jesus redimir, ele não se desfaz. Então, a gente também não pode se desfazer das responsabilidades que Deus entrega para nós, das missões que Deus nos confia. Então, isso implica em a gente ser cada vez mais parecido com Jesus e mais sensível também, né? Como Jesus Sim, era, com assim, certeza. ao que acontecia, às pessoas que estavam ao redor dele. Boa. Achei interessante que você falou da questão da mordomia, tem muito a ver com zelo, né? E realmente, quando a gente zela por algo, quando a gente, né, tem esse apreço, esse cuidado. Quando sempre, cara, a palavra mordomia, quando alguém fala assim, eu venho na minha mente, eu lembro sempre do Alfred, do Batman, né? É aquele clássico exemplo de mordomo ali. E é um cara que, tipo, ele apenas cumpre com dedicação e com excelência aquilo que o seu chefe, né? Aquilo que o seu mestre lhe ordena. Então, eu creio que esse é muito nosso papel, sermos zelosos com as coisas do nosso Senhor, do nosso Salvador, que é Jesus. Que massa. Obrigado aí por ter Eu acho trazido essa. legal, Pode falar, fica à vontade. Felipe, eu acho legal porque o ser mordomo, ele caminha muito próximo com o servir. Sim. Só que quando você vê assim, né, hoje na nossa cultura aqui no Brasil, a gente não tem mordomo, né, como profissão. Às vezes quando a Uhum. gente vê um filme, uma família que é mais abastada, né, eles têm ali os seus mordomos e não é uma figura distante. É alguém próximo, é alguém que as pessoas Exato. respeitam, é alguém que o próprio dono da casa ele tem uma estima muito grande, né? Uhum. Você falou aí do Alfred, eu gosto muito do Joffrey, né? O mordomo de Um Maluco no Pedaço lá. Boa. Então é interessante, porque são ilustrações que a gente vê dos mordomos ali próximos, né? A gente não é tratado de uma forma distante ou de uma forma simplesmente que o nosso valor está no que a gente faz. Não, a gente tem um valor enquanto discípulo, e porque nós temos esse valor, nós somos mordomos. E não porque nós somos mordomos, nós temos valor. É ao Isso é bom. contrário, né? Jesus primeiro nos atribui valor, para depois ele nos atribuir a mordomia. Não é o inverso. Isso é muito interessante, Ada, porque, né, agora até trazendo para uma realidade prática de igreja, que eu sei que você vive hoje, né, pastoreando ali uma equipe de voluntários, Ministério Infantil e tal, às vezes na mentalidade de sermos aceitos em primeiro lugar por sermos mordomos, a gente entra num serviço, vamos dizer assim, inconsciente ali, a gente para de fazer aquilo de fato para a glória de Deus, para honrar o Senhor. Eu falo porque isso já aconteceu comigo algumas vezes. Você está sempre na igreja, todo dia fazendo, e você não para pensar e refletir por que eu estou fazendo isso, né? Então é um cuidado que a gente tem que ter, entender que o sermos bons mordomos é um resultado daquilo que Jesus fez e faz em nós, né? Gostei muito dessa sua definição aí, realmente muito boa. E cara, né, a gente entendeu um pouco sobre o que é mordomia, sobre o fato de sermos discípulos de Jesus e sermos mordomos a partir disso, mas como, à luz da palavra de Deus, sermos bons e fiéis mordomos das coisas de Deus, né? Se você pudesse dar aí algumas dicas, assim, sobre mordomia em algumas áreas e tal, o que você falaria para quem está nos ouvindo? Então, eu creio que essa parte da gente ser bom mordomo nas coisas de Deus passa muito pela forma como a gente se relaciona com Deus, né? A gente precisa de ter uma vida devocional, uma vida de devoção em que a gente entenda que Deus está no controle de tudo e que Deus ele fala com a gente. Então, por Uhum. exemplo, se eu quero ser um bom mordomo, eu preciso perguntar para o meu Senhor o que ele espera que eu faça, o que ele gostaria que eu fizesse, né? E é diferente, porque eu não sou o único mordomo, né? A gente é uma comunidade cristã, que
tem outras pessoas. Então, eu acho que isso é muito importante para a gente ter sermos bons mordomos. A gente precisa de fazer o que Jesus nos pede. Eu tenho que fazer o que Jesus pede para mim e não o que Jesus pede para o Felipe. E o Sim. Felipe tem que fazer o que Jesus pede para ele e não o que ele pede para o Adam, né? Claro Uhum. que muitas vezes a gente vai trabalhar junto, a gente vai estar envolvido nas mesmas coisas e tal, mas o que que Jesus tem pedido, né? Eu acho que isso é algo assim que faz muita diferença para a gente entender, porque eu vou pegar esse gancho do que você falou, né? Hoje aqui a gente trabalha com as crianças e tal, e a gente movimenta muitos voluntários aqui, né? Muitas pessoas vêm para servir, só que muitas vezes as pessoas vêm para servir porque elas não têm o que fazer. Isso não é ser bom mordomo. A princípio pode até parecer, mas a gente tem levado as pessoas que servem aqui a perguntar se Deus realmente chamou elas para estar aqui, né? E é um risco, porque pode ser que falte voluntário, É, mas faz parte. É melhor a e gente ter esse zelo, a gente ser um bom mordomo, do que a gente correr o risco de caminhar com alguém que não está comprometido, né? Está sim. simplesmente servindo, que é bom, mas com a intenção errada. E quando eu falo errado, é porque às vezes ainda é imaturo. E a gente precisa Uhum. trabalhar isso, né? Porque às vezes a pessoa gosta e tal, é legal, mas o coração dela já não comunica mais com aquilo, já não se conecta mais. Então a gente precisa de entender isso, ser bons mordomos também está relacionado com o que Deus nos chama para fazer, né? Com o que Deus nos deu para fazer. A gente viu ali no texto bíblico de Romanos que é Deus que distribui isso. Então, se é Deus que distribui, ele espera que cada um faça conforme ele distribuiu. Então, eu Sim. acho isso muito importante, a gente ter essa consciência, tipo assim, cara, eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer, eu estou fazendo o que Deus me pediu para fazer. Isso falando no aspecto espiritual, né, que Uhum. é algo mais amplo, é algo mais subjetivo, né, porque às vezes a pessoa pode falar, não, Deus me chamou para ser intercessor. Então, aquela pessoa ela vai desenvolver as formas dela de orar individualmente, de orar no seu quarto, de orar em público, de viver em oração, porque ela entendeu que Deus chamou ela para fazer aquilo, né? Deus chama todos nós para fazer isso, né? Com Mas tem certeza. uns que ele chama ali para serem realmente intercessores. Então, eu acho muito importante a gente ter essa clareza quanto ao que Deus tem nos chamado para fazer e quanto ao que Deus tem derramado em nós de dons espirituais para que a gente haja de forma convergente, não de forma divergente. Então Boa. eu percebo muito isso, assim, né? Eu falei que eu trabalho com crianças e nunca passou pela minha cabeça servir como eu sirvo no Ministério Infantil hoje. Mas Uhum. Deus me chamou. Deus me entregou algo que está sendo aí bênção ao longo dos últimos 9 anos, né? Então eu tenho percebido isso assim e ver as pessoas também, né? Eu tenho 9 anos, só que tem pessoas que trabalham aqui comigo que elas já servem há 20 anos aqui nesse ministério. Nossa. Então, para elas, a mordomia já é de uma outra forma. Elas Uhum. já têm um cuidado com algumas coisas que eu precisei aprender a ter, a observar. Então, tudo isso são algumas formas da gente observar e convergir isso com a mordomia cristã. A gente pegar e falar, não, vamos servir, vamos fazer, vamos estar junto, mas Deus me chamou para fazer isso aqui. E Deus chamou outra pessoa para fazer aquilo lá, e junto a gente vai fazendo, vai se relacionando com Deus e sempre se lembrando que os mordomos são pessoas próximas, né? Não são Boa. pessoas distantes. Eu não me aprofundei muito assim, culturalmente, exegeticamente, mas eu imagino que se a Bíblia tem a mordomia cristã, é para diferenciar de quem era escravo na época, né? A Bíblia Uhum. tem essas questões culturais. Sim. Apesar de ter bons senhores para alguns escravos, eram escravos. Já o Uhum. mordomo era diferente, né? Então, o mordomo ele já dorme na casa do Senhor, né? Tem o seu espaço ali, tudo isso.
Então, acho que é importante a gente definir isso, sabe? Entender isso no nosso coração, pedir para Deus, Deus, o que que o Senhor me chamou para fazer? Quais são os dons que o Senhor tem entregado para mim? Confirma isso na minha vida, me mostra, para que a gente possa honrar o nosso Senhor. Boa. Eu lembro uma vez, cara, que eu tava vivendo uma crise, assim, com uma questão de, meu Deus, mas o que que eu tô trabalhando na igreja, mas onde eu deveria estar e tal. Aí eu comecei a fazer um monte de coisa na igreja, cara. Tipo, eu tava servindo no infantil, na área de educação, juventude, esportes e tal. Aí um pastor, um dia, eu fui, né, desabafar com ele, falei, cara, eu tô fazendo muita coisa, cara, eu tô envolvido com tanta coisa, tá pesado. Aí ele falou, quais dessas coisas o Senhor te pediu pra fazer? Aí ele já veio um filtro, né, já foi um filtro assim, que eu falei, putz, talvez se eu tô fazendo 10, eu acho que o Senhor me pediu pra fazer 2 delas. Aí eles, então, talvez você não está sendo um bom mordomo com as coisas que Deus te pediu porque você quer abraçar o mundo, né? Porque você quer fazer tudo e não especificamente aquilo que ele entregou na sua mão e tal. Então isso que você falou, cara, é muito importante, né? Tipo, da gente entender, da gente buscar no Senhor e a sua fala no início aí, eu acho que é o que discerne, né? Tudo aquilo que a gente vive como bons mordomos cristãos. O nível de proximidade, o nível de intimidade que a gente tem com Deus, né? O quanto nós estamos atentos à voz dele, com certeza vai ditar aí se somos bons ou maus mordomos das coisas dele. Então E a nossa cultura, ela é muito acelerada, né? A nossa sim, cultura, ela exige muito, ela pressiona. Então, tipo assim, para você ser bom, você tem que fazer o máximo de coisas possíveis, você tem que ter exato. o máximo de habilidades possíveis e tal. Só que a lógica do reino de Deus não é bem assim, né? A gente tem que fazer o que Deus nos pede para fazer. E Jesus tinha 12 discípulos, né? E cada discípulo fazia alguma coisinha, tinha uma responsabilidade e Uhum, tal. Então, acho importante a gente observar esses contextos bíblicos também, né? com certeza. Alinhados, quando o pessoal tá vendo ali que a igreja está crescendo e tal, o que que eles fazem, né? Eles escolhem diáconos para fazer o quê? Para dividir o trabalho, porque eles dizem, peraí, Deus nos chamou para estarmos focados, para nos dedicarmos à palavra, ao ensino da palavra e oração. E a gente está fazendo um monte de coisa que está nos impedindo de nos dedicarmos à palavra e oração. E ali em Atos 6 eles começam, né, o conceito de diácono, que é um servir ali, que é algo que caminha junto com a mordomia, né? Então aquelas Uhum, pessoas começam a cuidar de algumas coisas, né? São escolhidos e tudo mais, né? Claro que o diácono é um pouco mais profundo, ali coloca algumas, como que eu posso dizer assim, tem algumas características, alguns pré-requisitos, né? uhum, Para direcionar a escolha deles, mas eram bons mordomos que se tornaram diáconos, né? sim. Então, né, vai que tem algum universitário aí que tá vendo a gente aí que quer se tornar um diácono, você ser um diácono, você tem que ser um bom mordomo, né? Com É certeza. uma coisa que você precisa aprender e tal, né? Boa. Eu gosto até, né, você estava falando do diáconos, eu lembrei, me veio à memória que é até a própria parábola dos talentos, né? Quando Jesus está ali, né, naquela figura distribuindo talentos, aquele valor em si. E justamente, né, os que são bons mordomos são os que pegam aquilo e não guardam, mas utilizam aquilo para benefício do seu senhor. Então me veio muito essa memória. Mas aí, ó, você jovem que está nos ouvindo, fica ligado. E aí, Ada, já voltando até um pouco do papo agora para jovens universitários, né? No que diz respeito aos estudos, ao trabalho, às vezes até aquele estágio que muitos acham chato e tal. Você crê que a gente pode, né, usar disso para sermos bons mordomos para o Senhor? E se sim, né, como a gente pode fazer isso e ter essa consciência? Cara, com certeza. Eu, antes de me envolver integralmente no ministério, eu estava no mercado de trabalho, trabalhava no mercado editorial, publicações Pão Diário e tal, e eu era submisso, né? Eu tinha ali o gerente, tinha os diretores, e no meio profissional, cara, você precisa de entender a cultura da empresa, tá? Né? E aqui a gente está universitário, aí eu vou sair um pouco aqui do conceito bíblico, por quê? O que que a empresa valoriza? A empresa valoriza o que você valoriza. Então, para você ser um bom mordomo, você precisa se atentar a isso,
né? Eu trabalhei em publicações Pão Diário. O que que eles valorizavam aí? Que a sabedoria de Deus fosse expandida, fosse levada por todos os cantos da terra. Então, apesar de ter as minhas políticas de vendas ali, tudo que era passado para a gente, eu tinha sempre que pensar nisso, né? Uhum. Para tornar a sabedoria da palavra de Deus acessível para todas as pessoas. Então, não podia ser um cara muito carniceiro, digamos assim, na negociação, né? Sim. Eu tinha que fazer o que é certo. E isso fazia com que eu me destacasse, porque eu olhava para os valores que a empresa tinha, eu estava sendo um bom mordomo daquilo que a empresa fazia, né? Talvez no universitário você vai começar no estágio, você vai ouvir algumas piadinhas que o pessoal sempre faz, mas você precisa de entender que ser um bom mordomo vai passar por fazer essas coisas, por olhar para aquilo que a sua empresa valoriza, o seu local de trabalho valoriza e ir adiante, né? Você que quer ser um advogado, que é um pouco diferente, né? Você vai trabalhar de forma própria, por autonomia própria e tal. O que que é o ser um bom mordomo no exercício do direito, né? Diz que a lei está aí e são diversas as interpretações. É um conceito que você tem que definir. Quanto médico, você que deseja ser médico, como que vai ser os seus atendimentos? Como que é a experiência que você vai proporcionar para os seus pacientes quando eles forem no seu consultório ou alguma outra questão um pouco mais cirúrgica que você precisa fazer, como que você vai lidar com a família, com a equipe médica, tudo isso faz parte de ser os mordomos, porque você pode até achar que não, mas o que você que está me ouvindo tem, que é universitário, você tem porque Deus te deu. Então, da mesma Boa. forma que ele te deu, ele pode tirar. Não é habitual dele fazer isso. Mas, se a gente não for bom mordomo, é isso que vai acontecer. Então é Sim. importante a gente olhar para isso, né, cara? E na faculdade, que ainda está só estudando e tal, cara, é um ambiente às vezes difícil, hostil, porque tem muitas linhas de pensamento, as pessoas são muito diferentes e tal. Mas pense que ser um bom mordomo ali, você vai dar um bom testemunho em tudo que você faz, cara. É respeitando os professores, no cuidado com o patrimônio da instituição que você estuda, no seguir as regras, os processos. Gente, todo lugar tem regra e tem processo, e é chato. Ninguém gosta, mas tem que fazer. A gente precisa de ser bom mordomo das coisas que tem vindo para nós, né? Que nós temos a possibilidade de usar. E eu entendo que nesses ambientes externos, onde o cristianismo não é o principal, como dentro de uma igreja, a gente vai causar escândalo sendo bom mordomo, entendeu? Sim. Quer ver um exemplo simples assim? Cara, você aí, beleza, saiu com a tua galera da faculdade, foram almoçar no shopping. Cara, ser um bom mordomo é você pegar a tua bandeja e colocar lá no lugar que é para colocar a bandeja, depois você come, entendeu? Deixar Uhum. a mesa ok. É uma coisa tão ordinária, assim, né? No sentido de, tipo, cara, é tão simples que às vezes a gente não faz. A gente quer ser aqueles que impressionam, muitas vezes a gente tem essa tentação, a gente tem essa tendência Uhum. de ser aqueles que querem mostrar para as pessoas que a gente sabe fazer e tal, e esquece de fazer coisinhas bem simples, assim, né? Então, nesse ambiente fora da igreja, são só alguns exemplos, mas pense Sim. nisso, onde você está hoje, que a forma que você cuida das coisas, que você se relaciona com as pessoas, vai mostrar o quão bom mordomo você é e o quanto isso glorifica o nome do Senhor Jesus. Então, acho que isso é muito importante a gente refletir. Boa. Cara, isso que você falou do ordinário, né? É muito verdade. Às vezes a gente fica com aquele pensamento, ah, Senhor, quando eu for pregar, eu vou glorificar o Senhor. Quando eu for liderar, eu vou glorificar o Senhor. Mas a gente é chamado a glorificar Deus, né, das coisas simples, aquela fala de Jesus, né? Quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. Paulo vai trabalhar isso em Colossenses capítulo 3 também. Então é importante a gente ter essa consciência de que em tudo, né? Eu lembrei até, esses dias eu estava conversando com um cara, que ele é... Inclusive, gente, é um episódio que vai sair aqui do Conecast, um episódio especial, que esse cara ele trabalha hoje para uma agência, né, que busca trazer as igrejas
para dentro do quesito social ecológico, né, para o debate acerca das catástrofes que acontecem, para o debate acerca do meio ambiente. E daí a gente conversamos sobre Gênesis 1, né, quando Deus dá aquela ordem, aquele mandamento para Adão. Né, você vai cultivar e guardar, você vai ser um bom mordomo das coisas que eu estou entregando nas suas mãos. Isso envolve também, né, o nosso cuidado, como você bem falou, tirar o lixo, não jogar um negócio no chão, não, né, fazer alguma coisa que se sabe que não vai ser boa, não só para você, mas também para as pessoas à sua volta. Então isso aí é um negócio muito interessante. E é um princípio básico assim que a gente tem, né? É um princípio que Deus criou e ele fala para Adão e Eva dominarem, cuidarem da criação, né? E a gente precisa fazer isso. A gente precisa cuidar, né? A gente precisa cuidar de tudo. E em tudo a gente tem a oportunidade de revelar o Criador, revelar o caráter dele através das nossas vidas. Com certeza. Ada, vamos caminhando aqui já para o final, né? Nossos bate-papos aí tem sido muito massa. Esse, com certeza, mais um. Deus falou muito ao meu coração aqui, ministrando algumas coisas que eu percebi que não estou sendo um bom mordomo, mas que preciso melhorar. E eu espero que para você também, que está nos ouvindo, talvez você está aí naquela fase da faculdade que só tem matéria chata, que tem o TCC para entregar. Lembre-se que nisso tudo você pode ainda assim ser um bom mordomo, né, para o Senhor, para a glória de Deus. E Ada, deixa aí uma última palavra, né, para aqueles que estão nos ouvindo, uma palavra de incentivo à boa mordomia aí. A palavra está com você. Então, gente, sirvam a Jesus, é a melhor coisa que vocês podem fazer, mas sirvam, e é curioso, porque ao mesmo tempo que a Bíblia fala de mordomia, fala de ser mordomo, a gente é filho de Deus, né? A gente não é só... E aí é importante a gente lembrar isso, né? Que a gente é filho e por isso a gente pode ser mordomo na casa de Jesus, ser mordomo dele, né? E não a gente é mordomo para depois ser filho, né? Boa. Então eu queria te falar isso, servir é importante, ser mordomo é importante, mas a nossa identidade principal é de ser filho de Deus, né? Então, talvez você pense, cara, eu vou fazer um monte de coisa para agradar a Deus, tal. Cara, filho agrada só de existir, né? Pai e mãe aí, só de ficar olhando o filho e tal, ficam felizes. E claro, né? Quando vai crescendo é bom porque ajuda a lavar uma loucinha, a lavar um carro e ali fazendo paz. Falo isso de uma forma aqui mais descontraída, mas é verdade, né? Quem tá ouvindo a gente aí tenha consciência disso, a Bíblia fala que nós somos filhos de Deus e por isso a gente pode ser mordomo na casa dele, existe essa possibilidade pra gente, então que a gente seja bons mordomos ao que o Senhor tem nos confiado. Amém, mano. Obrigado aí, obrigado por ter, né, aceitado o convite, por esse tempo aqui também de aprendizado, de ensinamento. Que Deus possa continuar te abençoando. Você que está nos ouvindo, obrigado por sua participação aqui também. Deixa aí embaixo nos comentários o que você achou desse episódio, que Deus falou no teu coração, como você aprendeu aqui também. E até o próximo Comunicast na semana que vem, onde trabalharemos aqui mais um episódio baseado no nosso livro Maturidade Espiritual. Ada, tamo junto, meu irmão. Deus te abençoe. Valeu, gente. Prazer estar com vocês. Aí. Obrigado, viu? Aquele abraço e até a próxima. Um abraço. Valeu. Você acabou de ouvir o podcast Comunicast. Nos siga nas redes sociais, @comuni.conexão universitária e fique por dentro dos próximos episódios.